Amados irmãos, bom dia, graça e paz, aleluia. Olha que bênção, nossas classes, as classes da Escola Bíblica Dominical reunidas e a nossa aula dando início, né? Já que nós estamos aqui para adorar a Deus, exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, né? E aprender um pouco mais da sua palavra. Ô glória! Ô glória! Eu quero deixar dois textos bíblicos com vocês e aí nós vamos adorar o Senhor com esses textos. Mateus, no capítulo 1, eu quero ler o verso 16, 15 e 16. Mateus, capítulo 1, verso 15. Eliú gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Olha só que maravilha, né? Então, Natã, Jacó, e aí você tem José, Maria. Opa, isso quer dizer alguma coisa, né? Vamos para outro texto, Lucas, capítulo 3, no verso 23 e 24, que diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Opa, mas Jesus não era filho de Natã, filho de Jacó? E agora é filho de José, filho de Eli? Que coisa, não? Olha o 24. Eli gerou a Matã, Matã, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Jame, filho de Jessé. Lá no verso 31, Eliaquim gerou a Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, e este filho de Natã, filho de Davi. Opa, Natã, filho de Davi. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Muito bem. Vamos lá para o capítulo 1 de Lucas, Mateus, capítulo 1, verso 6. Olha só, Natã, Davi. Opa, Natã, filho de Davi, pai de José. José, pai de Jesus. Isso aí é genealogia, árvore genealógica. Agora, Mateus capítulo 1, verso 6. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi é Salomão, da qual fora a mulher de Urias. Espera lá. E agora? Agora Davi, Salomão, outro Davi, Natã. Davi, Natã, Davi, Salomão, aí José, depois José de novo. Como é que pode José descender da raiz de Davi? Está perfeito. Mas começa como que a ramificação da raiz de Davi vai para Natã, filho de Davi, e depois a mesma ramificação vai para Salomão. Como é que pode Natã, Salomão, mesma raiz genealógica? Opa, é a nossa aula de hoje. Que coisa maravilhosa, né? Nós vamos compreender isso aqui na nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, Deus querido, Deus santo, nós louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu nome por mais essa manhã maravilhosa, essa manhã de domingo, em que nós dispusemos o nosso coração, estar, Senhor, na casa do Senhor, nas horas da manhã, para ouvirmos a palavra do Senhor, para aprendermos, Senhor, e sermos edificados pelo Teu Espírito, para sermos consolados por Ele e também exortados. No nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, ministra nos nossos corações, ministra no coração dos professores, dos alunos, ó Pai, faz a Tua obra maravilhosa. Aqueles que estão do outro lado da mídia social, que o Senhor também abra os olhos espirituais, que o Senhor abençoe a cada um e que essa seja uma manhã e um dia de edificação. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. As montanhas e vales, desertos e mares.
oportunidade maravilhosa. Vamos adorar o Senhor mais um hino, oh, aleluia. Grandioso és tu. Senhor, meu Deus, o teu maravilhado, encabeçado no teu nome. Oh, aleluia. Hoje eu comecei a aula com um texto que para mim foi um texto revelador, né? Eu acompanhei esse texto pela primeira vez, ouvindo o pastor Alderi Nelson no seminário Osana, em Astorga, no Paraná. Eu tinha 1 ano e meio de conversão. E quando ele pegou as genealogias, eu era muito novo na fé, né? Poucos anos de caminhada aí. Eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de convertido, pouco tempo. E quando eu ouvi ele e tal, eu que gostava muito das genealogias, queria compreender o porquê da genealogia, a árvore genealógica, e aí eu entendi que a história ela é contada pelos judeus a partir da sua própria história. Então, os judeus, eles sabem, né, como nós estamos trabalhando a influência dos hebreus na história do cristianismo, a gente tem que entender que aqui os hebreus têm uma história incrível em relação a um povo que preserva a sua história, a sua árvore genealógica e a sua linha histórica. Os judeus sabem de onde descendem. Lembra que eu falei lá, né? Adão e Eva, aí depois eu fui em Cã, Sem, Jafé e Moisés e Noé, né?
tal, as esposas deles, né? E aí novamente o mundo povoado, logo depois Torre de Babel, espalhou pelo mundo e tal, e tal, e tal. O povo hebreu, eles então, a partir de 100, porque são semitas, começam a construir a sua história e eles sabem da sua história por causa da árvore genealógica, né? Eles têm uma linha histórica, eles sabem de quem eles descendem em relação às 12 tribos de Israel, né? Aí você tem a nação de Israel calcada sobre essas 12 tribos, né? Que são os 12 filhos de Jacó, correto? Muito bem. E a partir dos 12 filhos de Jacó, a descendência de cada um sabe, eu sou da tribo de Dan, não, eu sou da tribo de Naftali, não, eu sou da tribo de Benjamim, não, Benjamim, Efraim, eu sou da tribo de Efraim, eu sou da tribo de Judá. Então todos eles sabem que eles são descendentes dessas tribos. E Jesus, ele é chamado na Bíblia de descendente, né, leão da tribo de Judá. E a partir da tribo de Judá, filho de Jacó, você tem na ramificação histórica aí, Davi, rei. Judá, rei. Leão, rei. Olha para você ver que interessante as alegorias bíblicas, as metáforas, né? As construções históricas e como que elas acontecem. E aí você tem o início da escrita do Novo Testamento, embora o Novo Testamento ele não começa com os evangelhos, né? Os evangelhos são escritos depois, né? Mas você tem aí essa construção histórica e você tem a preocupação de dois evangelistas. O primeiro, né, trata da ideia de Jesus como rei na figura de leão, que é o livro de Mateus, correto? Então Mateus vai trabalhar a descendência de Jesus a partir de, olha só, você vê, interessante, Mateus, Jesus a partir de Davi, Salomão, rei, correto? Rei Salomão. Aí vai vir na genealogia de Mateus, e aí ela vai chegar em quem? Ela vai chegar em José, marido de Maria, correto? Então tem uma ramificação histórica aí, na história genealógica, dessa forma. Aí você vai para o livro de Marcos, que vai tratar, Lucas, que vai tratar a figura de Jesus como filho do homem, né? Dentro da ramificação histórica como homem. E aí você tem a preocupação de Lucas, que é outro evangelista, que constrói a narrativa diferente da preocupação que você vê de Mateus, né? E ele então pega Davi, Natã, filho de Davi, irmão de Salomão, Natã. Ele percorre toda a genealogia e ele vai até outro pai de José e novamente José. O que você consegue perceber nessas duas genealogias? Que José e Maria eram primos. E que Maria era descendente de Salomão e que José também era descendente de Salomão. Você vai perceber que Maria é descendente de Davi por meio de Salomão. E você vai perceber que José é descendente de Davi por meio de Natã, a figura humana de Cristo. Olha só para você ver que interessante. Correto? Está dando para captar? Capite? Muito bem, eu já trabalhei isso algumas vezes com vocês, né? Para a gente entender. José e Maria eram primos, né? Primos. E a gente vê muito caso, primos se casarem, né? Sim. Tem gente que fala que é Não, mas pecado, primo se casarem? Acho que não. Não, esse negócio de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? De acordo com o mapeamento genético, tal, pode dar problemas congênitos e tal, não é isso? É. Não é aqui o caso.
Aliás, você não tem casos assim na Bíblia. Isso aí vai acontecendo no decorrer da história. Porque se você for ver através da Bíblia, você vai ver que a ideia até de irmão casar com irmão. Então, é meio difícil de fazer essa conotação aí. Eu já comentei que eu tenho uma cliente que ela bate em cima disso. Ela fala, não é possível, porque a Bíblia narra tanta coisa pra gente. Irmão, se deitar com a irmã, pai, casar. Então, o que a gente precisa ver em relação a isso? A gente tem que ver o propósito divino por trás de toda essa situação. Qual que é o propósito divino no início? No início havia uma ordem expressa, que o homem deveria multiplicar e encher a terra. Então tinha uma proposta de povoamento. Como é que pode fazer um povoamento? Criar várias civilizações a partir de um casal. Tem que haver essa multiplicação inicial, só que ela vai mudando. E quando chega em Noé, Cã, Sem e Jafé, a multiplicação ela acontece por meio dos filhos de Noé e tal. Os pares primos vão ficando distantes a partir daí. Então vai havendo distância congênita. Aí, quando você tem novamente a reestruturação das sociedades, e aí os parentes se envolvendo entre si, você vê uma quebra de propósito. Não há um propósito divino nisso. Mas um propósito divino de forma assim de multiplicar, de encher a terra. Mas quando você olha para a nação judaica, aí você vê que aí essa questão familiar no meio judeu já não, porque são primos de terceiro grau, de segundo grau, de primeiro grau que se casam, e você não vê essa questão em relação ao povo judeu. Então tem que ver cientificamente, eu não sei explicar isso, como que se dá essa questão genética em relação à questão parental aí. Não sei, eu não vou saber, não é minha especialidade, mas o senso de propósito de encher, multiplicar, encher a terra e também a de preservação da raça dos judeus, aí tem uma interrogação nessa história aí que eu não sei falar para vocês. Quem sabe pesquisando, um dia eu tenho essa resposta, eu também nunca parei para pensar nisso, não custa a gente saber. É interessante. Por que eu parti desse princípio aqui? Eu parti desse princípio para a gente entender o que nós vamos vendo da agora para frente. Então, em segundo lugar, os judeus prepararam o caminho para o cristianismo porque se constituíram uma raça que aguardava o que o cristianismo oferecia. O cristianismo vai oferecer isso, só que o berço dessa oferta ela é justamente o meio do povo judeu, que é um Salvador divino. Então, como que o judeu cria? O judeu cria assim: vai vir um Salvador, esse Salvador será o Cristo, e a palavra Cristo aqui é Salvador, correto? Vai vir o Cristo, o Salvador do mundo, e vai nos salvar, da nossa condição. Quando Jesus veio, a interpretação deles é de que para que Jesus fosse um Salvador, ele teria que ser um Salvador revestido de poder contra o Império Romano. Então a ideia de Salvador relacionada ao povo judeu era aquela ideia de luta e de conquista, correto? É tanto que eles projetam isso no nome Josué, Joshua, que traduzindo também é Jesus, o guerreiro, o conquistador, Então o povo judeu sempre teve essa ideia de que Jesus seria um conquistador, uma figura pública, poderosa, um rei, e que esse rei conquistaria novamente a situação que eles estavam. E aí você olha para a história da nação hebreia, você vê uma história de muito sofrimento, de conquista de outros povos, de escravização, Ali tem a questão do Egito, depois tem a questão de Nabucodonosor, depois tem a questão de Dario, Você tem aí os assírios, você tem depois aí os persas, todos conquistaram o povo judeu, escravizou o povo judeu. E agora eles viviam debaixo de um império, e aí a escravização agora do império de forma diferente, que é o Império Romano, tinha já dentro do entendimento deles de que Jesus seria esse tipo de Salvador. E quando Jesus vem e se apresenta como um Salvador, e de uma forma totalmente diferente em relação a eles, eles pensam que Jesus seria um Salvador para eles.
Só que Jesus não é um salvador para o povo judeu, Jesus é um salvador para o mundo. Então aí muda totalmente a figura. Mas Jesus não era judeu, ele não veio para salvar o judeu, está escrito na Bíblia, veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Então veio para o judeu não quis, e não quer até hoje eles não reconhecem, porque a ideia deles de Salvador tinha a ver com essa perspectiva. Só que a Bíblia fala que Jesus ia salvar a humanidade do pecado delas. Então a salvação aqui, o Salvador aqui, está relacionado a um problema que desencadeou todo o processo de sofrimento, que é o pecado, que gerou morte. Essa é a ideia central na Bíblia, quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 3, né? Da mulher nascerá um que será o Salvador do mundo, da semente da mulher, né? E já fala ali, Deus já diz ali como que seria essa guerra da semente da mulher com a serpente, né? Que é o diabo. De que essa guerra, essa luta, essa briga, vamos chamar entre o bem e o mal, entre a serpente e o Salvador, ou a serpente e a semente, seria eterna, né? Uma guerra travada eternamente. Então, a ideia de um Salvador, né, a esperança de um Messias, era acariciada por todos os judeus como a mais preciosa de suas possessões. Então, qual que era a proposta divina? Vai vir um Salvador e vocês vão anunciar esse Salvador para salvar o mundo. Vocês vão deter essa pérola e vocês vão usar essa pérola preciosa para a salvação da humanidade inteira. E quando Jesus veio, não era o que eles esperavam, então eles rejeitaram. E mesmo Jesus tendo feito tanto milagre, mesmo diante de todos os milagres, tudo aquilo, sinais, prodígios e maravilhas, eles escolheram não acreditar. Por quê? Porque havia também uma religião dominante, né? O judaísmo. O judaísmo, que seria uma proposta de estilo de vida para anunciar o Salvador do mundo, virou um estilo de vida. Ah, mas está errado? Para o judeu não, está correto. É um estilo de vida, é uma forma de ser, né? Encarnando. Aí surge o maior problema da humanidade, que eu falei aqui, que é o cerne central da questão humana em relação ao pecado, é o orgulho. Entendeu? É o orgulho. Então o orgulho da nação de Israel tomou conta deles, e o orgulho ferido é pior ainda, porque quando o orgulho está ferido, ele dá lugar para uma das maiores forças que cega o ser humano, que é o ódio. Então quando eles viram que não conquistaria pelo poder, pela força, pela guerra, né? Você vai ver isso principalmente com um dos discípulos de Jesus, que era dos Zelotes. Quem que era esse discípulo que era um dos Zelotes, dos guerreiros, né? Judas Iscariotes. E aí você vai entender a história de Judas Iscariotes nessa história toda aí. Porque que dos discípulos ele é aquele que trai Jesus e ele acaba se matando. Porque ele tinha claro que Jesus seria esse cara. Quando ele viu que não era, vendeu por 30 moedas de prata. Interessante, né? Vocês já pensaram assim? Então é interessante a gente olhar para esse lado, para a gente entender essa proposta, né? Então é verdade que muitos alimentavam tal esperança, uma concepção grosseira, materialista, mas em todas as concepções havia um elemento especial, a ardente expectativa de um enviado de Deus para redimir o seu povo. Jamais houve entre os demais povos uma esperança ou uma perspectiva de futuro comparável à esperança messiânica dos judeus. Então a ideia de um Salvador do mundo, nossa, que coisa maravilhosa. E Jesus vem e eles não conseguem enxergar mais isso. Foi ofuscado pela força da religião. Quando eu falo que a questão religiosa ela é perigosa para nós por isso, né? Foi perigosa para o povo judeu e é perigoso para nós cristãos, chamados evangélicos, dentro da linha do cristianismo enquanto religião. E quando nós vestimos isso, nós podemos ter a insensibilidade que eles tiveram, né? Por exemplo, se Jesus viesse hoje, quais as sinagogas que Jesus entraria? Quais as sinagogas que Jesus usaria o chicote? É uma pergunta interessante. Não seria nas nossas igrejas?
Será que nós não levaríamos lambadas em Jesus? Então tem toda uma questão religiosa aqui, forte, poderosa, marcante, né? O que havia realmente no mundo grego e no mundo romano era uma forte dose de desespero e cansaço, de desilusão. O cristianismo encontrou todos os seus primeiros seguidores entre os judeus, e os elementos que os habilitou a receberem uma nova religião foi a esperança de um Salvador divino. Então eles abraçaram essa nova religião, tanto os gregos quanto os romanos, e os judeus detinham essa religião. Mas aí eu faço uma pergunta clássica para vocês: esse era o propósito de Jesus? Transformar o cristianismo a grande religião do mundo. Vocês percebam que quem está aprisionado às cadeias da religião está tateando um monte de coisas e não o próprio Cristo, e não o verdadeiro entendimento de quem é o Cristo, de quem é Jesus e o que ele representa para nós. Então é para refletir, é para pensar. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa livre dos tentáculos religiosos. Eu me considero uma pessoa livre. Eu olho para a religião, né? E eu não tenho paixão pela religião. Eu não tenho aquela defesa religiosa, de dogmas, de conceitos, né? De normativas. Não que elas não sejam importantes, não que elas não sejam válidas, se elas forem interpretadas através de princípios. Diga comigo assim: princípio não muda. Pode ser reinterpretado, mas o certo princípio muda. Então, qual é o princípio básico da vida cristã? De uma verdadeira vida cristã centrada em Cristo? Renúncia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, né? Quando a gente canta essas canções, a gente precisa entender o que elas representam, né? Porque o eu e o orgulho precisa estar crucificado com Cristo. E se a religião eleva o meu eu e o meu orgulho, opa, ao tentáculo da religião aí. Estão entendendo o que eu estou falando? Então eu tenho que ser um ser livre do eu e do orgulho. E são as matérias mais fortes da religião. O homem no centro e o orgulho disso. Tudo foi feito por mim, é para mim, tudo é para mim, eu sou o centro. E o centro não sou eu. Eu posso ser o protagonista, o ator principal da minha história, mas o centro não sou eu. Se a gente olhar para a figura de Jesus, a gente entende tudo, porque ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou. Então, olha um exemplo. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, como nós lemos, né, a semana passada. Então, a religião, ela vai formando essas castas, né? Nós vamos conquistar, nós vamos ter, nós vamos projetar, né? Nós temos elementos assim, até mesmo nas nossas liturgias e nos nossos cultos. E aí a gente tem que entender como separar isso dentro de nós mesmos. E o problema não é a projeção que a gente dá para isso, o problema é como a gente se comporta em relação a isso, né? Por exemplo, hoje, o formato de cristianismo que a gente tem hoje, né, por exemplo, o formato institucional da igreja, é um mal necessário. Ou seja, não tem como a gente fugir de um CNPJ, de uma localidade, de um lugar, né, de uma reunião, de um agrupamento da forma que a gente faz aqui. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Se a gente fizer isso, a gente vai ser os famosos sem igreja. E tem hoje um crescimento muito grande dos sem igreja, que são cristãos que abandonaram as igrejas cristãs e formaram um grupo dos sem igrejas. Só que esses grupos, eles não têm relacionamento, eles nunca
porque entenderam a religião como um mal, então tem aversão total à questão religiosa, tem aversão total à questão institucional, e aí formaram um padrão próprio. E é perigoso também, por meio desse padrão, desenhar uma nova linha de religião. Eu sei, igrejas estão virando uma nova linha religiosa. Então, a questão toda aqui é o formato e como que eu me comporto nesse formato. É a religião e como que eu me comporto na religião. Então, tem uma religião? Tem. Eu faço parte do cristianismo? Faço. Eu sou um ente do cristianismo. Eu sei da contribuição de todos eles para que haja o cristianismo. Só que eu sei dentro de mim de que a proposta de Jesus não foi estabelecer o cristianismo, foi estabelecer o reino. Então, dentro do cristianismo, para mim, maior é o reino. E o cristianismo cabe dentro do reino. Então, meu referencial não é o cristianismo, meu referencial é Cristo. Entenderam isso? E aí é importante a gente saber isso, né? Para a gente entender essa situação da proposta de um Salvador do mundo. O Salvador do mundo não é a igreja católica, o Salvador do mundo não é a igreja evangélica, o Salvador do mundo não é o espiritismo, o Salvador do mundo é uma pessoa, é Cristo. E se tudo aquilo que o espiritismo faz contrário a Cristo, tem que abandonar. Tudo aquilo que o catolicismo faz contrário a Cristo, tem que abandonar. Tudo aquilo que o protestantismo faz em relação a Cristo, contrário a Cristo, tem que abandonar. E o que tem que abandonar é o fator principal dessas estruturas, o orgulho. Eu nasci católico, meus pais são crentes, eu não gosto de católico. Eu sou crente, eu não gosto de espíritas. Então, quem é que tem que mudar nessa situação toda aí? Sou eu, e a maneira que eu enxergo o mundo e enxergo as coisas. Como eu sempre falo, né? Olhar para a pessoa e olhar para ela com o olhar de Jesus. Ah, mas ele é da religião tal, ela é da religião afro, ela é da religião do candomblé, ela é dessa religião. Não tem nada disso. Não existe nada disso. O meu olhar para ela tem que ser o olhar de Jesus. E para isso você tem a figura da Melquisedeque, e a lei ela é clara, e como Jesus interpretou aquilo, e é assim que a gente tem que interpretar. Jesus é o exemplo para nós olharmos tudo. Se você for estudar antropologia, filosofia, são duas matérias muito interessantes, muito ricas, você vai começar a enxergar o mundo com um olhar totalmente diferente do olhar que você tem hoje, onde a predominância é um olhar religioso, interpretação religiosa das coisas. Se você olhar com o olhar de Jesus, não tem grego, não tem judeu. Se você for olhar com o olhar de Jesus, não tem escravo, não tem livre. Se você for olhar com Jesus, não tem capitalismo, não tem comunismo. Se você for olhar com o olhar de Jesus, você vai ser um ente do mundo com uma proposta: levar para o mundo a mensagem central, um Salvador divino. Essa é a mensagem central. Esse é o nosso chamado. Tudo bem, mas vamos lá. E como é que a gente vai viver em sociedade dessa forma? Aí está o grande desafio. Por quê? Porque a sociedade está num ato de conflito eterno. De eternos. Agora, se você for olhar essa questão, dessa tensão que ela existe entre nós e o mundo, a tensão entre nós e as relações humanas, a gente tem que procurar, no meio de todas essas tensões, o aspecto principal, que é o equilíbrio. E isso é muito difícil para nós humanos. Então eu, por exemplo, parei de embate na mídia social. Eu só coloco agora, eu agora estou tendo que fazer pensar. Quando eu falo alguma coisa, escrevo alguma coisa, eu escrevo o nome do autor daquilo, porque eu vi que a minha impressão, ela entra no meio de uma confusão mental muito grande. Eu falei, não vou parar com isso. Eu não quero crise com ninguém, mas eu quero fazer refletir. Quero ver reflexão. Por quê? Porque eu posso ser um ente da sociedade, mas um ente da sociedade com posição para direcionar a um caminho.
cristianismo, antes de produzir os seus próprios livros, né? E é importante isso, né? Antes de produzir os seus próprios livros, encontrou prontos para o seu uso os antigos manuscritos que lhe foram de maior auxílio. E quais são os antigos manuscritos? Aí você tem a Torá, aí você tem os profetas, aí você tem o Velho Testamento, né? Então, antes de produzir os próprios livros, encontrou pontos para o seu uso dos antigos manuscritos, seu maior auxílio. Jesus fez uso constante do Antigo Testamento para nutrir sua própria vida e basear seus ensinos, e, consoante seu exemplo, as escrituras judaicas eram lidas regularmente nas reuniões de culto dos primitivos cristãos. Então você vê, Jesus, ele pega e a escritura, ele coloca ela dentro de um fator relevante, certo? Agora você tem que ver como é que Jesus tratou as escrituras, porque Jesus viveu toda ela. Jesus pega o Velho Testamento e encarna o Velho Testamento e representa o Velho Testamento na prática e vivencia o Velho Testamento na prática. Tem uma diferença do Velho Testamento defendido por nós para o Velho Testamento vivido por Jesus? Essa foi boa. Tem ou não? Tem. Eu quero que vocês pensem. Qual é a minha visão do Velho Testamento? Como que eu o interpreto? Vamos lá, vamos olhar para as igrejas que hoje têm encarnado o Velho Testamento de uma forma profunda e exemplar. A Igreja Católica. Vamos ver outra igreja evangélica claramente que defende o Velho Testamento e vivencia o Velho Testamento na sua totalidade, no caso do Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Embora ela seja mais apocalíptica, mas ela tem as bases e a estrutura toda no Velho Testamento. O cristianismo atual, ele é todo calcado onde? No Velho Testamento. Vamos ver os princípios do Velho Testamento? A ideia de punição, correto? A ideia de culpa, a força da lei e das normativas de vivência humana. O Velho Testamento, a punição para o erro, a ideia de justiça punitiva, o próprio direito, a própria justiça dentro da nossa própria nação, o direito em si dentro da nossa nação e no mundo, tudo calcado no Velho Testamento. Quando você vai para Jesus e a vivência de Jesus e a forma que Jesus interpretou o Velho Testamento, você tem uma noção totalmente diferente. E aí eu vou dizer para você, é diferente porque é errado ou é diferente porque é certo? Eu pergunto para vocês. A interpretação e a vivência de Jesus em relação às bases da sua fé, da sua estrutura, né? Porque ele desde criança, né, ele teve ali no templo, contato direto, tem um papo dele com os doutores da lei. Os doutores da lei ficaram admirados com a sua sabedoria, com sua interpretação. Depois você vai ver ele viver isso, você vai ver ele vivenciar o Velho Testamento, você vai ver os milagres, você vai ver a interpretação, você vai ver ele dizer, ó, os antigos diziam assim, eu porém vos digo. E quando você olha para Jesus olhar para o Velho Testamento e dizer, assim é dito, eu porém vos digo assim, não é para te fazer pensar? E tem alguma coisa errada aí? Vamos, gente, pensa. Reputação e caráter, né? Reputação e caráter. Caráter. E a reputação. Reputação. Que a gente apresenta para os outros e quem realmente nós somos. Então, vamos. Jesus viveu aquilo que ele pregava? Sim. Jesus pregava aquilo que ele vivia? Sim. Jesus pregava o Velho Testamento. Então, a gente
Testamento e o Novo Se completa. se completam, né? Um está ligado ao outro. Então, né? mas se você for olhar bem, o Novo é a interpretação do Velho. O Novo Testamento é a interpretação do Velho. Vamos lá. Então vamos separar o Velho. O Novo Testamento, a interpretação do Velho Testamento, porém, com as diretrizes de Jesus. Tendo Jesus como o centro interpretativo. Jesus é a figura principal do Novo Testamento. O Velho Testamento ficou, né? Então, é certo. O Novo Testamento não seria a prática Do Velho. do Velho. A prática do Velho. Correto? É o Velho na prática. O Velho Testamento na prática, o Novo Testamento. Beleza. Perfeito. Perfeito. Agora tem uma diferença aqui. O Novo Testamento na prática é interpretado pela religião. O Novo Testamento na prática do Velho Testamento é interpretado por Jesus. Então essas duas questões aqui são sérias e cruciais para a gente entender o que é a marra da religião e o que é liberdade em Cristo. Vocês estão vendo? Eu estou fazendo vocês pensarem. Porque a gente tem que ter essa ideia para saber a contribuição dos hebreus e como que se deu essa contribuição a partir de Jesus. Correto? Então, a partir de Jesus. Então, por exemplo, tem práticas do Velho Testamento, não é que Jesus aboliu essas práticas. Ele deu o verdadeiro sentido dessas práticas. Correto? Vamos entender o Velho Testamento. Vamos lá. Você tem a criação, correto? Você tem Deus chamando Abraão, correto? Você tem a parte de Abraão, então a história sendo contada, correto? Através de Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Jacó, 12 tribos, e tudo isso chegando até Jesus, correto? Aí você tem todo esse formato de construção, beleza. Você tem no meio de todos esses aí um ícone principal do Velho Testamento, e é o principal ícone dos judeus, Moisés. Correto? Quem era Moisés? Moisés é o responsável pela libertação do povo da escravidão do Egito e pelo estabelecimento da nação enquanto nação. Nota, antes eram patriarcas, agora Israel vai se tornar uma grande nação. Então, o que compõe de estrutura, de leis, de normas e de formato para que Israel saia da condição de escravidão e se torne agora um Estado de Israel, uma nação, um povo. E hoje a nação de Israel é uma nação distinta no mundo, como qualquer outra nação. Correto? É uma nação que ela já se distingue, é uma nação formada. Só que nenhuma nação ela se constrói se ela não tiver pilares na justiça, né? Na questão social. Ela tem que estabelecer normas e leis. Beleza, vamos lá. Quando é então que surge a lei em relação à nação de Israel? E essa lei proposta, e como ela se transforma calcada em leis, era uma proposta divina para a nação de Israel? Tem que pensar. Não. Deus queria estabelecer a nação de Israel como um reino, uma nação? Não. Não era essa a proposta divina. Deus queria que eles fossem um exemplo para as nações desde a sua construção histórica. É um povo nômade, um povo que ia de lugar em lugar, né? E um povo que ia em todo lugar que fosse levar a boa notícia da salvação. Ó, vai vir um Salvador do mundo. Vai vir alguém, quando ele vir, ele vai salvar o homem, vai salvar a humanidade inteira. Mas Israel não quis isso. Israel falou, não, pera lá, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Por que as outras nações têm rei e nós não temos? O que Israel tinha? Tinha juízes. Todo o princípio de construção da nação de Israel era baseada na justiça. Justiça. E dentro da justiça proposta por Deus, o centro da justiça é Deus. E como que se julgava pela justiça? Os juízes consultavam Deus para dar resposta.
certo? E com o profeta sacerdote, como é que é? Samuel. E com Samuel, a nação calcada na justiça passa a ser uma nação calcada na figura do rei, do monarca. E aí se forma a nação de Israel através do reinado. E o rei inicial é Saul, depois de Saul é Davi. E hoje a nação de Israel é a maior democracia do mundo. Sabiam disso? A maior democracia do mundo é a nação de Israel hoje. Então, caminhou para chegar na proposta que era uma proposta de democracia. Não a democracia como nós entendemos e como nós enxergamos, mas a democracia calcada na justiça. E note, a justiça interpretada por nós, ela tem a conotação de punição e de sentença e de cerceamento. Essa é a ideia de justiça por nós. A ideia de justiça divina remete-se à época anterior a Abraão, certo? E é a figura da graça de Deus, a misericórdia divina, que prepondera com o estabelecimento do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Então você tem aí duas figuras. Nossa, estou filosofando aqui, não vai assustar comigo não, tá? Então nós temos duas figuras aqui, graça e lei, correto? Proposta divina, interpretação de Jesus do Velho Testamento, graça. Interpretação humana e a interpretação religiosa e a interpretação do cristianismo, lei. É justiça, pastor? Não, lei. Porque a justiça tem verdadeiro sentido na graça. Porque a justiça na lei ela é corrompida. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? É porque eu andei, girei, tal. E aí fica confuso, né? Né, Soninha? Confuso, eu sei que é, mas eu quero fazer vocês pensarem. Tá bom? E aí, tudo bem? Dá para fazer as metáforas, né? Dá? Fazer as conjecturas mentais aí que vocês... Né? Eu penso, tá? Eu falo pensando. Então, eu uso elementos que eu aprendi durante a minha vida, que eu fui construindo, ouvindo e tal. E eu trago esses elementos para estruturar. Muitas coisas eu estruturo falando. Eu não tenho nada pronto. Eu estruturo essas coisas, essa visão de mundo minha visão da questão religiosa a partir daquilo que eu vou construindo, daquilo que eu fui aprendendo, lendo, estudando e tal, né? Então Jesus fez uso constante do Antigo Testamento para cumprir a sua própria vida e basear os seus ensinos e consoante seu exemplo, as escrituras judaicas eram lidas regularmente nas reuniões de culto da igreja primitiva. Então a igreja primitiva adotou o Velho Testamento? Sim. Então está errado usar o Velho Testamento? Não, nós usamos aqui. Mas você viu como que nós interpretamos? Vamos ver alguém aqui da igreja que tem uma expressão muito boa, mas muito boa mesmo, quando ela pega principalmente ali Abraão, nas duas últimas pregações dela, pegou essa questão Abraão e Sara. Quem? Andréia. Ela faz um raio-x dessa ideia, né? Jesus no centro dessa história aí abrâmica, né? É muito interessante, eu fico apaixonado. Vai me ouvir aí, viu, André? Fico apaixonado, porque eu falo, nossa, é graça, isso é graça, sabe? Isso é graça, a favor de Deus para nós, né? Então, todo cristão, judeu ou não, né, retiraram delas instruções e inspirações incalculáveis. Note-se também que o Antigo Testamento era conhecido de numerosos gentios que tinham sido atraídos para a religião judaica, como a mais pura que se podia encontrar, e assim esta religião se tornou um meio pelo qual muitos desses homens vieram a Jesus. É só você ver o eunuco lá da rainha de Candace da Etiópia. Certo? Gente de outro povo que não era judeu nem nada, mas que era apaixonado pela religião. E quando você vê o diálogo do eunuco, você vai falar, nossa, onde que o eunuco arrumou tanta estruturação assim? O judaísmo.
difundido da maneira correta, ele chegava até nações, porque essa era a proposta divina. Não era pregar a religião judaica, era pregar aquilo que eles tinham de elementos para a salvação da humanidade, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Vocês entenderam? Sim ou não? Patrícia? Entendeu? Então, muito bem. Julgamos também ser necessário dizer algo sobre as importantes contribuições que os elementos judaicos da dispersão fizeram na pregação do cristianismo. Então, o cristianismo ele é construído, calcado principalmente em tudo que acontece no Velho Testamento. Tá bom? A gente pode dizer que o Velho Testamento é a base, né? O Velho Testamento é o alicerce, né, do cristianismo. As bases, os fundamentos, né? Então é importante isso. Está errado? Olha, a forma que interpreta sim. Se eu pego o Velho Testamento e ingesso ele e falo é assim, e é assim, 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 se eu pegar, por exemplo, Levítico e colocar Levíticos na prática hoje, nos nossos dias, eu vou ter um problema enorme com a sociedade que eu vivo. Porque as normas da lei para os levíticos eram normas específicas para uma tribo que tinha uma posição diferente das outras tribos de Israel. Ela era a tribo da consagração, a tribo da santidade, a tribo do isolamento, a tribo de leis rígidas. E eu não posso pegar o que era para os egípcios e colocar essa para toda a igreja. De onde é exigido tudo levantar em relação aos levíticos, aos músicos, aos pregadores. Porque a esses é cobrado uma santificação, uma dedicação mais séria, um compromisso mais sério. Só que Levítico e a normativa de Levítico não pode ser encarada literal. Levitas vem de Levita. Não pode ser encarada, geralmente é uma liderança, né? Não pode ser encarado de forma literal. Se você pegar Levítico de forma literal, você vai falar, meu Deus do céu, a sociedade está toda errada. As mulheres estão todas erradas. Porque Levíticos, a história tem uma versão muito grande às mulheres. Pastor. A ideia interpretativa da religião para o lado do machismo tem muito a ver com a incorporação da mentalidade levítica. Pastor, mas eu vi um pastor bem assim, bem radical. Rígido, radical. E falando sobre pastorado feminino, mas do Novo Testamento, falando de Paulo. E falando assim que começaram a ter as pastoras função de exercer a função a partir da Revolução Feminista, agora dos anos 40, 50. Não, o que acontece? Se você for interpretar a partir do olhar de Jesus, Jesus não fazia distinção entre homem e mulher. Essa estruturação que a gente tem na nossa sociedade não era a estruturação das ações de Jesus em relação a isso, né? O carinho, o tratamento, a inclusão, a participação feminina, o olhar de Jesus em relação não tem nada a ver com a estrutura religiosa que a gente tem hoje. Por quê? Porque a estrutura religiosa nossa muitas vezes pega base em Levítico. Aí você tem que entender o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí você tem outro livro da lei, Deuteronômio, né? Outro livro também específico, próprio. Levítico e Deuteronômio são livros próprios para um encarnar religioso, né? E quando você vê as estruturações aí hoje de igrejas dentro dessa formatação, aí você fala assim, meu Deus do céu, é uma interpretação da religião, não é uma interpretação de Cristo, não é o olhar de Jesus em relação a isso. Então aí é onde a gente tem que tomar cuidado, né? Sim. O senhor está assistindo Gênesis? Não, não Nossa, assisti. fiquei impressionada ontem com aquilo que passou lá sobre o que aconteceu lá com a Diná. Né? Dos filhos de Jacó que mataram lá. Nossa, gente, eles criaram, que absurdo aquilo, né? Então, tinham feito tudo já o acordo, que eles iam se casar, que acidentou lá o filho do rei, né? Mesmo assim,
assim, os dois irmãos foram lá e assassinaram todo mundo. Então, aí entra um elemento que eu falei. Que o elemento... Por quê? Por causa dela, a honra da mulher. Mas o elemento que eu estou falando aí, que é o elemento que perverte tudo, é o orgulho. Tudo tem a ver com orgulho. É que a pessoa não consegue enxergar isso nas histórias bíblicas. Tudo tem a ver com orgulho, visão pessoal, interpretação pessoal. O bom da Bíblia é que ela mostra o caráter humano desnudo, né? O ser humano é aquilo ali mesmo. Ah, nossa, que horror, que horroroso. Olha para a sociedade de hoje. Você vai ver esses elementos se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Né? Por causa desse problema sério humano, que é a questão do orgulho. Né? E o orgulho leva ao ódio e leva à cegueira. Né? E é o que eu estou pretendendo combater agora na rede social. Né? Como que o ódio de bem ganhou status e veneração hoje? Uma certa veneração. Né? Uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito, uma mudança de pensamento, uma mudança de princípios, porque quem está sendo afetado é alguém que eu odeio. Então pode. Gente, isso é masoquismo, isso é maldade. E não faz uma visão crítica. E você acha que virar para as pessoas, chamar elas de acéfala, é o papel de uma pessoa que se diz ser de Deus? Acéfalo, burros. Ué, mas pensa que ele é o quê? Melhor que os outros? Mas é o orgulho. O que fala mais alto no coração é isso. É a síndrome de Satanás. É a minha casa, né? Ah, se eu fosse profeta, eu tinha que ser profeta, né? Então, trata-se dos judeus de forma espelhada, falando no Velho Testamento, em virtude do cativeiro que sofreram. Esses judeus apoiam ser encontrados em quase todas as cidades do Antigo Testamento, no mundo grego-romano. Em qualquer parte onde estivessem, conservavam a sua religião e mantinham as suas sinagogas. Então, era a roupagem religiosa que eles vestiram, e o cristianismo inundou essa roupagem religiosa. Qual que é a roupagem religiosa mais combatida por Jesus? Vamos lá. Fariseus. E quem eram os fariseus? Intérpretes da lei. Os intérpretes da lei. Vamos ver quem hoje tem posição igualzinha dos fariseus hoje no nosso tempo. Vamos lá, gente, aconteceu há pouco tempo agora, né? É um cenário mundial. Ó. Lá no Afeganistão. Defesa radical, interpretação radical da Sharia, mulher tem que subir no lugar. Isso é uma questão humana, isso é um problema de ego, isso é um problema de orgulho, isso é um problema religioso, religião recheada disfarçadamente de uma visão de um Deus punitivo. É o mesmo cerne interpretado pelos fariseus na época de Jesus. Tem que punir. Foi pegando pedra nela. Quantas não morreram? Você quer ver, durante a igreja medieval, né? A história da igreja medieval, talvez a gente trabalhe aqui. Eu disse que já ia saltar para a reforma, mas talvez a gente trabalhe aqui, né? É mulher? Bruxa, queima na fogueira. Herege? O fulano de tal é herege? Morte na fogueira. E o povo... Esse é o problema. Você acha que isso era só na época medieval? Você está achando que hoje é igual? Pode não acontecer fisicamente, mas você vê que tinha gente defendendo isso aí, querendo colocar a igreja evangélica brasileira no mesmo grau de posicionamento do ISIS. Quando eu vejo pastores que têm uma certa... Eu falo assim, meu Deus, não dá vontade de falar igual Chaves, né? Ele é burro, dá zero para ele, dá zero para ele. Chaves não, é o Chaves. É uns verdadeiros nhonhos, uns idiotas, né? E que ganham hoje aí Eu fico olhando e falo, meu Deus, o que acontece com a humanidade? Por que esse tapão no olho? É o ódio que cega, é o orgulho. Né? Infelizmente.
Em muitos lugares realizavam trabalhos missionários ativos, assim ganhavam entre os gentios numerosos prosélitos, se tornavam conhecidos os ensinamentos de sua religião e muitos outros que, embora só em parte, o aceitaram. Essa missão judaica foi uma precursora muito útil das missões que espalhou excessivamente entre os gentios certos elementos religiosos básicos que são essenciais tanto no cristianismo como no judaísmo. Então, o cristianismo e o judaísmo vestiu essa mesma roupagem e os primeiros cristãos caminharam um tempo no olhar de Jesus até chegar ao século III e tirar totalmente o olhar de Jesus da história e manter o olhar da religião, a hegemonia religiosa. Hoje se quer colocar a hegemonia do pensamento. No século III aconteceu a hegemonia da religião. A religião e o Estado se uniram e colocou uma formatação. Por isso queimou gente na fogueira, matou tanta gente, houve inquisição, para tomar o poder, para ganhar o poder. Não importa se estava matando o semelhante, destruindo vilas inteiras, num ódio velado. Por quê? Porque caminhou para uma ideia de cristianismo imposto à força. O senhor leu em 1984? Assisti. 1984, Brasil Paralelo. Tem um livro. O livro do George Orwell. Não. É exatamente o que está acontecendo agora. Aí eu já vou falar demais. Pensamento, as pessoas não podem expor as suas ideias. Eles falam que é a teoria da conspiração, mas não, 30 anos eu ouvi. Não, e o livro foi escrito em 1942. 42. Tá vendo? Gente, a sociedade está caminhando para o fugimento total dos princípios. É exatamente o que a gente está vivendo agora. Foi escrito em 1942, é muito interessante. Bom, então para encerrar, eu vou parar aqui, que a gente falta pouquinho, Não, vou encerrar. Tá bom? Vou encerrar. Um desses elementos para a crença monoteísta, a crença de um só Deus, Outro foi a lei moral elevada, que tanto o judaísmo como o cristianismo ensinaram ser parte integral da religião. Nisso, ambas se diferenciavam das religiões pagãs, que nada ensinavam sobre a vida humana. E o terceiro elemento foi a esperança de um Salvador. Então, a religião teve uma formatação, uma estruturação. Isso pode, isso não pode. Isso deve, isso não deve. Isso deve ser punido, isso não deve ser punido. Tem que ter chance para isso não tem chance. Foi formando a estrutura religiosa. Então, a partir do Velho Testamento, os elementos do judaísmo, e aí se forma o catolicismo romano, que é a primeira religião que se torna a religião oficial. A religião é o catolicismo romano que surge no século III, tá? Tudo bem, o catolicismo romano faz alusão a Cristo, lá tal. Mas a formatação romana se dá no século III com Constantino. Isso na história geral. Não é história contada, porque o catolicismo romano tem duas questões aí. Eles seguram a ideia de tradição como fonte principal. Então, qual que é a tradição? E é por meio da tradição que constrói os dogmas e os conceitos católicos apostólicos romanos. Então, eles têm a formatação. Já quando surge a reforma protestante, sai um pouquinho disso, mas com o tempo acaba voltando muitos elementos dessa estruturação religiosa, que acaba novamente colocando também o protestantismo dentro de uma caixinha, certo? A caixinha da religião. E nós encerramos então, que nós vamos passar para a reforma logo, talvez eu fale da era medieval, estou pensando aqui, estou pensando nos botões, nos apontamentos, vamos chegar lá, tá bom? Muitos gentios, pelo contato com os judeus, tinham sido inspirados por essa expectação, preparando-se de modo para a aceitação de Cristo como aquele Salvador que havia de vir. Então agora o cristianismo incorpora a mensagem central dos judeus. O Cristo que havia de vir, ele veio, nós o aceitamos e agora nós queremos difudi-lo. E aí então entra o papel da igreja. Correto? O judaísmo dá lugar para a igreja. E a igreja se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. E depois da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Protestante. Então nós vamos entender a figura da igreja, que a gente tem que fazer uma diferença em relação à igreja
E o que é igreja e o que é cristianismo? Nós precisamos entender esses dois elementos para separá-los, porque há muita confusão hoje em relação a isso. Trabalharemos isso, chegaremos lá, se Deus assim permitir. Amém? Vamos orar? Vocês podem fazer anotações depois, dúvidas e trazer, tá? Escola é para isso. Eu tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo, tenho dúvida daquilo outro. A gente vê se a gente consegue. Né? Uma dúvida da Lu hoje eu já não consegui. Vou ter que pesquisar. Vamos orar? Oh, aleluia, Senhor, muito obrigado, papai. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estudar a tua palavra. Obrigado por essa liberdade que nós temos, Senhor, de poder compartilhar do teu amor, compartilhar da tua obra. Oh, Senhor, de falar desse Cristo que veio, desse Cristo que é o Salvador do mundo, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nos ajuda, Senhor, a levar avante a tua proposta, a sermos canais de bênção nas tuas mãos. Abençoe cada vida, abençoe esse domingo, abençoe o nosso almoço, prepara o nosso coração para logo mais à noite, no culto ao Senhor, podermos adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Vamos lá?